A segurança jurídica é fundamental para o produtor rural. O planejamento de uma safra leva, no mínimo, 2 anos. Como ser sustentável se as exigências ambientais oriundas do Código Florestal até hoje não são aceitas por secretarias de meio ambiente e tribunais superiores? O volume e a qualidade da produção agrícola brasileira resultam de um alto nível tecnológico. Para garantir a viabilidade dos negócios, é necessário haver a segurança jurídica para o produtor rural investir. E isso começa pela questão fundiária. Como investir em tecnologias se até a propriedade da terra, legalmente assentada, pode ser questionada pela criação e ampliação de unidades de conservação, assentamentos de reforma agrária ou demarcação de terras indígenas? Não há marcos regulatórios seguros da titularidade da propriedade da terra. Até o marco temporal da demarcação de terras indígenas, estabelecido pela Constituição Federal, é objeto de questionamento. De nada serve haver potencial de produção, de escoamento e de atendimento à demanda nacional e internacional sem a segurança jurídica. O mundo rural vive grandes dificuldades com a imprevisibilidade do registro do domínio público dos imóveis rurais e com a não aplicação do Código Florestal, sobretudo no bioma da Mata Atlântica. A aplicação do artigo 68 do Código Florestal, conhecido como Lei do Tempo, enfrenta resistências em instâncias jurídicas e administrativas. Isso gera insegurança em áreas com longo histórico de ocupação, como no Sul e Sudeste. Tribunais contrariam até decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de inconstitucionalidade movidas contra o Código Florestal. Para falar sobre os desafios da insegurança jurídica na agropecuária brasileira e como isso impacta a sustentabilidade da produção, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com o Dr. Rodrigo Justus, advogado e agrônomo, especialista nas áreas fundiária e ambiental, assessor técnico sênior da Confederação Nacional da Agricultura. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E essa sustentabilidade depende de investimentos, de inovação e como realizar toda essa programação de investimentos se você não tem segurança nem sobre o título da sua propriedade. Se as leis que regem a questão ambiental vivem sendo interpretadas de formas diversas e, em geral, contra o produtor rural. A insegurança jurídica é um desafio enorme da agropecuária brasileira. Nós precisamos avançar nesse tema. E para falar sobre isso, nós vamos começar hoje com o Rodrigo Justus. Ele tem uma vasta experiência nessa área. Bem-vindo ao Brasil Verde, Rodrigo. Olá, Evaristo. Primeiramente, agradecer aqui essa oportunidade de estar aqui discutindo esses temas que são tão importantes, né? Não só para os agricultores, mas também para a população urbana, na condição de consumidor de alimentos, como também proprietário, né, de imóveis, né? O direito de propriedade ele é urbano também, né? Eu acho que o mundo rural e o mundo urbano eles se conectam por esses problemas, seja pelas suas consequências diretas ou indiretas, né? E tudo isso que nós temos assistido aí nos noticiários. Então, essa questão ela é uma questão importante que nós temos que prestar bastante atenção. Rodrigo, antes da gente comentar, assim, talvez os 3, 4 pontos mais relevantes que trazem insegurança jurídica para o produtor rural, né, e impedem o desenvolvimento e a sustentabilidade, conta um pouco para nós como é que você chegou nessa área. Quer dizer, é raro você ter um agrônomo que é, ao mesmo tempo, advogado, né? Você consegue, então, ver tanto o lado técnico, né, agronômico, como também toda a parte técnica também da ciência jurídica, do direito, etc. Conta rapidamente para nós a sua história. Bem, Evaristo, na verdade, a minha família é do interior do Paraná, da região dos Campos Gerais, e todos eles agricultores, os meus tios, os meus avós, de ambos os lados da família, os meus laços
são com o setor agrícola. Depois, quando eu fui estudar, fui chegar na universidade, eu escolhi o curso de agronomia, né, por ter, né, inclusive já trabalhava junto com o meu pai na atividade agrícola. Estudei o curso de agronomia, no decorrer dele, todo mundo dizia que eu tinha que seguir a profissão do direito, porque eu tinha bastante tino para isso. Meu pai, embora advogado, na verdade, na vida toda foi quase agricultor o tempo todo. E eu daí parti para o curso do direito. E depois eu fui embora para o Mato Grosso, passei no concurso da carreira do Estado, né, atuando na advocacia ambiental, lá pela Fundação de Meio Ambiente, hoje a atual Secretaria de Meio Ambiente. Eu fui para lá, na verdade, também para ajudar a minha família, que tem fazenda no Pantanal. E depois eu fui trabalhar em programas e projetos internacionais relativos a uso e conservação da biodiversidade e atividade de solos e tudo mais, em projetos de desenvolvimento. E no ano de 2007 surgiu a oportunidade de vir para Brasília, trabalhar na CNA, né, coordenando a implementação de uma estrutura da área de meio ambiente, né, já que o assunto vinha desde a medida provisória lá, 2166 do Código Florestal, a CNA enfrentava a necessidade de fazer uma estruturação e eu fui incumbido de organizar essa equipe. E de lá para cá estou aqui também, seguindo nessas atividades, na minha carreira privada também, como advogado. E a questão de ter o conhecimento técnico me ajuda muito porque, no fundo, discutir legislação significa discutir aplicação de regras. E se você não conhece a realidade técnica, você tem uma grande chance de fazer uma péssima regra. É verdade, nós temos muitos exemplos disso, né? O próprio Código Florestal, ele não tem a palavra tecnologia, quer dizer, ele ignora a tecnologia, ele trata toda a agricultura como sendo uma agricultura primária, não é? Predatória, não é? Então, fala, não pode ter agricultura numa área de declive. Ele não diz assim que determinada agricultura poderia existir e outra não, né? Ele não incentiva, né? Nós temos uma legislação que não premia as boas práticas, não incentiva as boas práticas. Mas para ficar no tema, você quer comentar sobre isso? Pois não. Sim, essa é apenas isso. O Código Florestal, na verdade, ele diz onde não pode, né? Ele não diz, e esse não pode, ele é genérico demais para um país que tem uma diversidade de bioma, de solo, de topografia, né? Nós temos todos esses problemas aí, né? Embora ele seja um avanço em relação a tudo que ali estava, que era pior ainda. Seria aplicar aquela lei antiga, o Código Velho, você lembra bem, né, dessas discussões, participamos juntos, seria destruir o Brasil em nome, né, de uma suposta recuperação ambiental, que na prática ela é teórica, né, ela é empírica, ela jamais conseguiria ser feita. Quando a gente fala da insegurança jurídica no campo, né, que os produtores se queixam tanto, quais seriam assim, os problemas maiores, se você pudesse sinalizar, e depois a gente entra um pouco em cada um deles, que os agricultores enfrentam e que você participa em tribunais, ajudando, porque não é só... Os agricultores são multados, os agricultores são processados, os agricultores têm suas colheitas embargadas, não podem utilizar suas áreas. Qual é esse panorama aí da insegurança jurídica para o produtor rural brasileiro? O produtor, ele vive, como falou na entrada do programa, o release, em relação à insegurança jurídica, poderíamos separar ela na questão fundiária e ambiental. Claro, temos outras questões, né, questão de crédito e tudo mais, mas são questões que acabam sendo resolvidas de uma forma até mais rápida. A questão ambiental, a legislação ambiental brasileira é a mais complexa do mundo, né? Essa parte de proteção de florestas e restrições de uso, de recursos hídricos, inclusive, veja que a utilização da água na agricultura na legislação brasileira ela não é considerada como uso prioritário, né? Veja bem, nós temos outras questões que estão aí relacionadas também a discussões etéreas, né, de querer proibir biotecnologia. Temos ações judiciais diversas atacando a legislação que aí está. Ou seja, o produtor ele já tem uma legislação extremamente restritiva, ao mesmo tempo
aquela legislação relacionada a adequações da propriedade e tudo mais, no caso, o reconhecimento da consolidação de uso de área, marcos temporais, né? Tudo isso acaba sendo relativizado por ações judiciais, decisões de juiz de primeira instância, que, desculpa o termo, não estão nem aí para o Supremo Tribunal Federal, que já decidiu isso, né? O próprio Supremo Tribunal de Justiça tem acatado, tem aceitado rediscutir a aplicação do Código Florestal, que o Supremo Tribunal Federal já balizou esse assunto para o julgamento das ADIs do Código Florestal. Você pode explica para nós concretamente do que se trata isso, em que casos isso está acontecendo, em que tema isso está acontecendo? Veja, nós temos questões do Código Florestal que têm sido julgadas pelo STJ, tanto de questão rural quanto de moradores urbanos, no caso da área de preservação permanente. A área de preservação permanente, o que ela é? É um conjunto de áreas, sendo que nós temos as beiras de rios, né, e cursos d'água, onde existem aquelas distâncias mínimas que devem ser respeitadas, né? Existe uma fixação de distâncias. Mas nós temos todo um passado histórico do Brasil. As cidades surgiram através dos rios, né? As pessoas, não existia bomba elétrica d'água, nada. As pessoas viviam, moravam e utilizavam o rio não só para transporte, como para dessedentação e tudo mais. E depois veio a legislação mais recente, trazendo distâncias maiores do que aquelas que no passado, né, a ocupação humana utilizou. E, na verdade, daí o que acontece? O Supremo Tribunal Federal decidiu que existem as normas de transição do Código Florestal que dizem que, ao passado, aplicam-se as regras vigentes a determinadas épocas, dentro de uma sequência de marcos temporais, e existem as consolidações, ou seja, aquilo que já existia até o ano de 2008, né, será adequado dentro de determinadas regras e flexibilizadas essas distâncias. O que acontece é que, mesmo depois do STF ter julgado as ações diretas de inconstitucionalidade e dito que, ao passado, pode-se sim aplicar regras distintas, visando não destruir a cidade, não retirar a residência da ocupação rural, devendo ser respeitado o marco temporal, os tribunais, juiz, primeira e segunda instância e agora o STJ, têm decidido que, ao passado, se aplica a regra atual, em afronta direta à decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, Evaristo, o que nós temos hoje é um conflito de tribunais, veja só, sendo que, na verdade, não existe o conflito de tribunais, porque o STF ele é o Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, o que nós assistimos é uma afronta de tribunais, juízes, a decisões do Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional, que aprovou essa legislação por ampla maioria de votos. E o que pode ser feito? Quer dizer, o produtor ele fica aí numa situação muito difícil, não é? Porque, por exemplo, a área que ele usa em São Paulo foi desmatada no final do século XIX, no início do século XX. Não havia Código Florestal, não havia exigência. Então, pelo Código, pelo artigo 68, por exemplo, ele está dispensado da reserva legal. Ele tem que manter as APPs, mas vamos por a hipótese que ele usou toda a área dele, bom, ele vai manter as APPs e vai ter 0 de reserva legal. Mas não tem problema, porque isso ocorreu numa época que não havia essa exigência. E mesmo assim, eles estão sendo acionados pelo Ministério Público, estão sendo processados, perdem na justiça, né? E quando chega então no STJ, continuam perdendo, apesar das decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, como que nós vamos sair desse imbróglio, hein? Eu acho que pior, às vezes, do que o produtor está o advogado, porque eu já trabalhei em questões dessas que eu tive que ir ao STF para dizer que o Código Florestal vale mesmo depois que a linha, ou seja, um produtor pequeno de laranja, de frutal, Minas Gerais, um pequeno produtor, 30 hectares de laranja, né, sendo processado civil e criminalmente, foi condenado, inclusive, pelo juiz de primeira instância, né, de forma grotesca, inclusive. Essa decisão foi reformada depois pelo Tribunal de Justiça de Minas, mas o Ministério Público recorreu e nós fomos até o STF, quer dizer, nós ficamos
10 anos brigando por causa disso. E aí, como é que fica o produtor que não pôde tirar crédito, que teve a sua propriedade penhorada, que saiu na lista de áreas embargadas, no livro de condenações criminais, entendeu? Como é que fica o crédito à vida dessa pessoa? Então, eu acho que, Evaristo, falta pelo setor fazer um trabalho que nós não fizemos por diversas razões, mas as ONGs fizeram, que é fazer seminários com juízes e promotores e levaram uma narrativa falsa sobre o uso do defensivo, sobre todos os assuntos que nós estamos sendo. Veja só, basta lançar um produto novo para a agricultura, ele é embargado na justiça, sendo que o novo defensivo ele tem maior eficácia, menor potencial toxicológico para qualquer tipo de organismo, ele é mais seletivo e mesmo assim a gente acaba perdendo. Por quê? Porque nós precisamos melhorar nossa comunicação com o Poder Judiciário e com o Ministério Público para que eles conheçam a realidade da vida do campo, a forma como as coisas são feitas. E acho que nós precisamos, Evaristo, avançar e para isso, fazer um benchmarking e mostrar como nos outros países é feito e que aqui nós temos muito mais cuidado do que em outros países que tanto nos criticam. Então, eu vejo que nós temos um dever de casa, de comunicação com as instituições e também, inclusive, organizar esse tipo de trabalho que você mesmo tem realizado lá na Embrapa, né, de mostrar a questão da ocupação territorial, como é que é no mundo, como é que é em outros países, desmistificar essas fake news e tudo isso que a gente assiste diariamente, recebe pelo WhatsApp. Eu recebo coisas assim, fora do comum, de meus sobrinhos que recebem os WhatsApps, aí mandam para mim perguntando se é verdade. Isso tudo circula na cabeça da juventude, dos formadores de opinião, dos professores de universidade. Então, a nossa guerra principal hoje para tentar minimizar isso é a informação. É verdade, é um desafio enorme, né? Há anos e anos eu ouço em todos os eventos do agronegócio dizer que nós temos que melhorar a comunicação, né? Não sei que sobressalto ocorreria para que isso aconteça, oxalá isso aconteça. Agora, também está na hora, talvez, nesse caso da aplicação do Código Florestal, de ter uma decisão, não sei qual é o termo, se é vinculante, uma decisão do STF que passe a valer automaticamente para todo o país, não é? Que ações desse tipo contra o produtor rural, exigindo coisas que a lei atual não exige, quer dizer, negando a superveniência do Código Florestal, elas não sejam nem distribuídas, elas sejam automaticamente desqualificadas. Isso pode acontecer? Veja, a CNA, inclusive, na semana passada, ela entrou no STF com uma ação, na verdade, chamada reclamação constitucional, porque as ADINs, as ações diretas de inconstitucionalidade, as decisões do Supremo Tribunal Federal, elas são vinculantes, elas geram efeito de repercussão. Para o leigo que nos assiste, o que é efeito de repercussão? É que a decisão, como ela foi tomada, ela tem que ser aplicada em todos os casos semelhantes, ou seja, em tese, o juiz de primeiro grau não pode dizer, eu não gosto do Código Florestal e esse produtor vai cumprir a lei velha. Não pode, mas eles fazem. Inclusive, o STJ tem estimulado, endossando julgamentos de primeiro grau que afrontam o Supremo Tribunal Federal. Então, a CNA entrou uma reclamação constitucional no STF, tendo em vista que, Evaristo, fazendo um parênteses aqui, dezenas de casos de produtores já chegaram ao STF reclamando contra decisões do STJ e o STF revogou as decisões do STJ. Então, o que nós queremos agora é que o STF proíba, através de decisão, determine que o STJ não julgue mais esses assuntos que ele, o Supremo Tribunal Federal, já tomou decisões que são vinculantes e se aplicam-se a todos os processos de partes e que não cabe ao STJ usurpar a função constitucional do STF e muito menos deturpar a aplicação de lei que já foi convalidada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo agora nesse momento.
Oxalá a gente tenha essa pacificação, né, na aplicação da nossa legislação ambiental, que já é extremamente rigorosa, né, comparado com o que existe em outros países. Nosso tempo está avançando, mas eu queria te ouvir também sobre a insegurança fundiária, não é? Você comprou uma propriedade, você tem título lá desde o final do século XIX, está ali, pequeno agricultor, e de repente você tem a notícia que você está sendo desapropriado, né? Ou uma minoria, um outro grupo pede uma outra destinação da sua área, não é? Quer dizer, hoje você não tem segurança do direito de propriedade, quer dizer, você pode ser invadido, você pode ser destinado para a reforma agrária, estende-se um parque nacional, e aí com essa extensão do parque nacional, o agricultor passa a ser tratado como invasor de parque, pessoas que invadiram a área do parque nacional, quando na verdade foi o parque nacional que invadiu a área agrícola, foi estendido sobre a área agrícola. Então, como é um pouco esse desafio da insegurança jurídica ligada essencialmente ao direito de propriedade, não é? Essa insegurança jurídica do direito de propriedade, que ela atinge áreas urbanas e rurais, veja que aqui em Brasília tem um bairro aqui chamado Noroeste, né? É o último bairro que foi construído aqui, né? Aqui no final da Asa Norte, né? Esse bairro também, quando a cidade foi construída, Brasília, não existia nenhum indígena aqui dentro do plano piloto. Na hora que o bairro foi ser construído, algumas famílias de indígenas que estavam morando no local acabaram não deixando sair o bairro e gerou uma confusão, e eles acabaram, alguns ficando em uma parte do local, outros aceitaram a indenização, foram embora, e assim foi, né? E nós temos reivindicação de áreas urbanas, como é o caso lá no Mato Grosso do Sul, né? Onde se requer, né, uma demarcação de área indígena que pega a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, o perímetro urbano da cidade, das pessoas. Essa discussão que está aí no STF hoje, sobre o marco temporal indígena, ela discute um grupo, na verdade, uma etnia indígena, que já há muito tempo, é uma ação muito antiga, ela reivindica o território de 5 municípios com área urbana e tudo. Na verdade, se essa ação do marco temporal voltar ao julgamento e disser que não existe marco temporal, as pessoas que moram em 5 cidades de Santa Catarina, e que parece que são 25 mil pessoas, elas vão ter que se mudar de lá e entregar aquilo para um conjunto de pessoas que, na verdade, não conseguiriam nem habitar um bairro dessa cidade. Então, veja que a insegurança jurídica, a definição do marco temporal que hoje está no STF, é a ponta de um iceberg. Por quê? Porque a partir do momento que eu disser que nenhum documento de ninguém vale, e basta chegar alguém e disser que o tataravô esteve ali um dia e que, portanto, ele tem um direito ancestral sobre essa área, então, na verdade, eu estou extinguindo o direito de propriedade. E aí eu vou acabar todos os investimentos, inclusive na área urbana. Quem vai comprar uma casa num loteamento, né, por um preço razoável, se daqui a pouco vem um grupo de pessoas que se alega que há 30, 40 anos alguém da família morou lá e que, portanto, o direito desse local pertence a eles, né, estando já construída a sua casa lá. Então, essa questão do direito de propriedade, a insegurança jurídica, ela já vem de bastante tempo, mas esses conflitos têm sido acirrados. O Supremo já decidiu, há mais de 10 anos, no caso Raposa Serra do Sol, o marco temporal é de que as terras que estavam ocupadas pelos indígenas e populações tradicionais no ano de 1988 pertencem a essas pessoas e deve ser feita a efetiva demarcação e o registro dessas áreas em cartório. Aquelas áreas que não estavam ocupadas, essas áreas, o direito é discutível. Se for necessário ampliar uma área indígena, por exemplo, para atender uma demanda de excesso de pessoas, existem algumas áreas indígenas no Brasil que realmente os índios acabaram crescendo a sua população, as áreas são pequenas. Se é necessário aumentar essa área, então que o governo, através da FUNAI, desaproprie esses produtores e os pague por suas terras para que eles vão para outro lugar e não tome as suas terras, porque a demarcação das terras ocupadas em 1988,
aquelas terras já ocupadas, e algumas demarcações ainda não terminaram, ela se faz mediante o pagamento só das benfeitorias que houver na propriedade, ou seja, aquelas construções, aqueles investimentos que o produtor fez, mas a terra ela não é paga. Então, hoje a dinâmica garante sim o direito dos indígenas, inclusive a ampliação, desde que, se necessária, se faça a indenização das pessoas que ocupam essas áreas, respeitando os direitos dos dois lados. Então, na verdade, esse conflito dessa ação que está no STF, ele é desnecessário do ponto de vista de julgamento, porque esse assunto já foi resolvido, só que ele foi colocado novamente em discussão. E o Congresso tem um projeto de lei fazendo uma melhor definição, trazendo explicitamente a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou lá atrás como lei. Então, eu acredito que o Congresso Nacional ele tem uma obrigação de dar uma solução para essa questão do marco temporal. Olha, Rodrigo, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Nós estamos chegando no fim, temos aí 1 minuto praticamente para a conclusão. E eu queria, então, talvez passar a palavra para você fazer um resumo, enfim, do que você acha realmente relevante, do que as pessoas têm que levar em consideração sobre mais esse desafio, além do clima, da falta de chuva, da falta de crédito, da falta de seguro, da falta de logística, do custo Brasil, da legislação trabalhista, os agricultores enfrentam essa insegurança jurídica. Eu passo a palavra para o seu encerramento, para as suas palavras finais. O que nós temos hoje, Evaristo, é um acirramento, né, de posições, né? Existe uma ideologia toda por trás dessas discussões do direito de propriedade. Os produtores são uma peça importante na alavanca do país, né? Como todas as outras profissões. A população urbana é o consumidor dos produtos do agro, né? Toda vez que tivermos mais problemas para os produtores, nós estaremos elevando o custo de produção, estaremos afugentando investimentos, espantando, né, as obras que precisamos, né, todos os cidadãos. E eu acho que é preciso haver um engajamento da população urbana e rural no sentido de exigir segurança jurídica para que nós tenhamos um desenvolvimento e possamos trazer mais redução de desigualdade e tudo aquilo que o Brasil precisa. Então, eu vejo que o Brasil precisa se unir e dar um basta também nesses excessos normativos que aí se encontram e nas tentativas de se criar mais regras para a gente. Acho que é por aí. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Aproveito para parabenizá-lo pelo trabalho excelente que você faz e a CNA também, não é? Isso é fundamental para os produtores rurais. Agradeço a atenção de todos, a audiência, e aguardamos vocês de novo a semana que vem aqui no Brasil Verde. Até lá!